Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente viu alguns conceitos importantes lá de fenômenos de transporte, mas é inconcebível que nós analisemos os fluidos, né, a água, objetivo aqui da hidráulica, sem entender o conceito de volume de controle. Então, a aula de hoje nós vamos ver a diferença entre sistema e volume de controle, conceitos já tratados lá em fenômenos de transporte, mas que serão trazidos aqui novamente. Os conceitos de linha de corrente, trajetória que o fluido faz. Vamos ver vazão, relembrar vazão, vazão em massa, vazão em volume, vazão em peso e o conceito de velocidade média. Então vamos lá, nessa aula nós vamos tratar sobre sistema versus volume de controle e as formas de abordar a análise em termos de fluido, conceituar trajetória, linha de corrente e tubo de corrente, vamos conhecer os diversos tipos e regimes de escoamento, vamos conceituar a vazão, tanto vazão em volume, quanto vazão em massa, quanto vazão em peso, um pouco menos empregada. E também vamos ver aí a velocidade média. Vamos considerar um fluido em escoamento, né, e um ponto P numa dada posição no espaço, que pode ser referenciado esse ponto P em função das suas coordenadas, x, y e z. Esse fluido, ele descreve uma trajetória que vai ser aqui descrita pelo movimento do ponto P ao longo do tempo. Né? Isso daí vai ser a trajetória do fluido. Bom, quando o ponto P se movimenta, a sua posição varia tanto com o tempo quanto com as coordenadas. Né? Então, pelo menos uma das coordenadas desse ponto vai mudar quando o ponto P variar. A natureza do escoamento de um fluido real, ela é um pouco complexa, por isso, as leis que descrevem esse movimento, elas não possuem uma formulação muito simples de ser empregada. Então, a gente precisa recordar alguns conceitos básicos que nós vimos lá em fenômenos de transporte, mas que devem ser empregados aqui para análise dos escoamentos em hidráulica. Então, primeiro, diferenciar sistema de volume de controle. Um sistema é uma quantidade definida de matéria que pode ser distinta de todo o restante do meio, né? Separada para efeitos de estudos. Então, lá quando a gente estava estudando em física, nós víamos o sistema, por exemplo, como sendo o diagrama de corpo livre. A gente pegava e conseguia isolar um bloquinho ou uma bola de todo o restante do meio que o cercava. Então, isso daí a gente considerava como sendo um sistema. Ele possui uma quantidade de massa perfeitamente caracterizada, né? E quando a gente aplica a lei da conservação da massa, a gente verifica que a massa do sistema permanece constante com o tempo, ou seja, a variação da massa ao longo do tempo ela é igual a zero, né? Então, isso daí em termos de sistema. O sistema ele é definido por sua fronteira. A fronteira do sistema é uma superfície fechada que vai delimitar todo o contorno desse sistema. Ela pode variar com o tempo, no entanto, ela vai ter sempre a mesma massa. Por exemplo, esse gás no cilindro. Se o gás for aquecido, o pistão ele vai levantar, a fronteira do sistema ela vai se mover. Calor e trabalho podem cruzar a fronteira do sistema. No entanto, massa não cruza essa fronteira. Quando a gente está falando de fluido, uma análise desse tipo não é tão adequada, porque a gente precisa analisar basicamente entradas e saídas de fluido, né? Então, nesse caso, é melhor adotar a forma de análise em termos de um volume de controle, que é um volume arbitrário no espaço através do qual o fluido vai escoar. A fronteira geométrica do volume de controle é denominada superfície de controle.
Através dessa superfície pode ou não haver passagem de massa. Então, no geral, a gente determina uma região no espaço. A partir dessa região, nós vamos analisar o escoamento do fluido. Então, vamos ver o quanto de fluido que entra, o quanto de fluido que sai, qual a velocidade do fluido que entra, qual que é a velocidade do fluido que sai. Essa análise é uma análise em termos de volume de controle. A superfície de controle, ela pode ser real ou imaginária e pode estar em repouso ou em movimento. É comum fazer que essa superfície de controle coincida com as paredes sólidas que delimitam o escoamento, né? E as outras superfícies, né, que são as imaginárias, aí nesse caso são superfícies de controle reais. E a imaginária, no geral, ela é perpendicular ao escoamento. Então, vamos imaginar o escoamento em uma tubulação. Então, vamos delimitar o nosso volume de controle como sendo o próprio contorno sólido da tubulação, vai ser a nossa superfície de controle. E aqui também nós vamos passar uma superfície de controle imaginária, aqui real e aqui imaginária. Então, no geral, a gente coincide com o contorno sólido e passa ela também perpendicular aqui ao escoamento. Assim é mais fácil analisar. Então, é sempre importante tomar cuidado na seleção do volume de controle, porque essa escolha tem um efeito sobre a formulação matemática das leis que serão aplicadas. Isso a gente já viu com bastante critério lá em FT. Bom, vamos definir então trajetória. O fluido em movimento, ele vai descrever uma certa trajetória. A trajetória é o lugar geométrico dos pontos do espaço que são ocupados sucessivamente por um ponto durante o seu movimento. Então, imaginando aquele ponto P que estava representado no primeiro slide, com o passar do tempo, esse ponto ele vai se mover, né? Ele vai deixar um rastro aqui. Se eu ligar esses pontinhos, eu vou obter a trajetória do escoamento do ponto P. Então, a trajetória ela pode ser imaginária como sendo o rastro deixado pelo ponto durante o seu movimento. Já a linha de corrente ou linha de fluxo é o lugar geométrico dos pontos do espaço tangente à direção do vetor velocidade no ponto. Então, vamos imaginar de novo o ponto P, certo? Ele tem uma certa velocidade nesse sentido e depois ele vai mudar de posição, conforme nós vimos. Se eu ligar os pontos, eu vou ter uma trajetória, ó, aqui é a velocidade. Eu vou ter uma trajetória se eu unir os pontos. Mas se eu passar, né, unir esses pontos de forma tangente ao vetor velocidade, nesses pontos, eu vou obter, então, a linha de corrente. Duas linhas de corrente não se cruzam. Nos escoamentos permanentes, não há variação da direção dos vetores velocidade, portanto, as linhas de corrente são fixas no espaço. Já nos escoamentos não permanentes, ou seja, quando as propriedades variam com o tempo, as linhas de corrente elas vão variar com o tempo numa dada região do espaço. Então, aqui a gente tem um videozinho que simula o movimento das linhas de corrente. É importante observar que linhas de corrente mais próximas entre si indicam maiores velocidades e mais distantes indicam menores velocidades. Como as linhas de corrente elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto, então não vai haver escoamento através das linhas de corrente. Bom, um conjunto de linhas de corrente que tocam uma circunferência fechada, não precisa ser nem circunferência, uma linha fechada no interior do escoamento é denominado tubo de corrente. O tubo de corrente é fixo no escoamento permanente e varia com o tempo no escoamento não permanente. Além disso, não há escoamento através do tubo de corrente. Então, já que o tubo de corrente está dessa forma, não há escoamento nesse sentido, por exemplo. Tá certo?
Agora vamos ver um pouquinho sobre os tipos e regimes de escoamento. Os escoamentos eles podem ser classificados em função de várias de suas características, e a partir daí, essas características nos tornam capazes de identificar qual é o tipo ou o regime de escoamento. Então, nós temos diversos tipos de escoamento, né? Nós temos um escoamento ideal ou real, uniforme ou não uniforme, permanente ou não permanente, acelerado ou retardado, compressível ou incompressível, rotacional ou irrotacional, laminar, transitório ou turbulento, aqui no meio a gente tem né, de transição, forçado ou livre. A gente ainda tem o escoamento subcrítico, crítico e supercrítico, que é visto em hidráulica 2. Além disso, com relação à variação das grandezas conforme a posição, os escoamentos eles podem ser classificados como uni, bi ou tridimensionais. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses. O escoamento de um fluido ideal é quando a gente pode considerar a tensão cisalhante desprezível no escoamento. Nesse caso, considera-se que não há atrito e a perda de energia ao longo do escoamento é desprezível. Em alguns casos, essa tensão cisalhante muito pequena é adotada como hipótese em escoamentos de fluidos reais, né? E aí a gente fala que está considerando um escoamento de fluido ideal. Isso para que a gente possa simplificar as equações, tá? Já o escoamento de um fluido real, ele vai considerar a tensão cisalhante ao longo da composição das suas equações. Nesse caso, haverá influência da viscosidade real, de maneira que o atrito e a perda de energia ao longo do escoamento existem e vão necessariamente ser considerados. É o caso da maioria dos escoamentos que ocorrem na natureza. O escoamento uniforme é um escoamento no qual o vetor velocidade será o mesmo em todos os pontos, em módulo, direção e sentido, né? No mesmo instante que eu estiver considerando. É o caso dos escoamentos em condutos retilíneos de diâmetro constante. É possível estender essa definição de escoamento uniforme para escoamentos que, embora a velocidade varie a partir do contorno sólido, a velocidade média do escoamento se mantém na região estudada num dado instante. Então, uma vez que a velocidade média do escoamento ela seja uniforme, então a gente pode considerar o escoamento como sendo uniforme, embora a gente saiba que a velocidade varie ao longo do contorno sólido, né? A partir do contorno sólido. Bom, que a gente viu lá para definir tensão de cisalhamento, a gente viu que a velocidade ela varia em perfil dessa forma, né? Vai aumentando dessa forma. Mas se a gente considerar que a velocidade média ela não varia, né? Num dado instante, aí a gente pode considerar o escoamento como sendo uniforme. Já no escoamento não uniforme ou variado, esse vetor velocidade varia de um ponto para outro no mesmo instante. É o caso do escoamento em condutos em que o diâmetro varia ao longo do escoamento. O escoamento permanente, as grandezas físicas que o descrevem não variam com o tempo, né, numa dada região do espaço. A principal característica desse tipo de escoamento é que não haverá aceleração local, uma vez que o vetor velocidade não varia com o tempo, tá? Então, não tem aceleração local para o escoamento permanente. Então, a velocidade não varia com o tempo, a massa específica não varia com o tempo, tá? Nenhuma grandeza varia ao longo do tempo. Já no escoamento não permanente ou também variável, as grandezas variam com o tempo em uma dada posição do espaço. Nesse tipo de escoamento, não pode ser desprezada a aceleração local. O escoamento acelerado, a velocidade aumenta no sentido do escoamento, de forma que aparecerá uma aceleração positiva segundo a direção do escoamento. Isso acontece em regiões em que a área da seção transversal do escoamento diminui,
como, por exemplo, nos injetores. Se eu diminuo a área, a vazão permanece a mesma, então a velocidade ela aumenta, né? Então, nesse caso, eu vou ter um escoamento acelerado. Para que essa velocidade aumente, vai surgir uma aceleração local. Já no escoamento retardado, o inverso ocorre. A velocidade diminui no sentido do escoamento, de maneira que passa a existir uma aceleração negativa. Então, o escoamento ele vai estar sendo freado. Esse fenômeno é encontrado em regiões onde a área da seção transversal vai aumentando, como, por exemplo, nos difusores. Nesse caso, como a vazão é a mesma e a área aumenta, a velocidade tende a diminuir. O escoamento compressível é quando não se pode desprezar a variação da massa específica com a variação da pressão. É o caso de escoamentos de gases em velocidades elevadas ou até mesmo escoamento da água, que fica sujeita a grandes variações de pressão. Já o escoamento incompressível ocorre quando a variação da massa específica pode ser desprezada, que é o caso da maioria dos escoamentos de líquidos sujeitos a pouca variação de pressão. Pode-se admitir escoamento incompressível do ar quando ele ocorrer a baixas velocidades. Um escoamento adiabático é aquele que ocorre sem transferência de calor para o fluido ou do fluido para o meio. Um escoamento adiabático de fluido ideal é denominado escoamento isoentrópico. Escoamento irrotacional ocorre quando o fluido não apresenta rotação numa certa região do espaço. Já o escoamento rotacional ocorre quando as partículas do fluido em uma certa região do espaço sofrerem uma rotação em torno de um eixo qualquer. Agora a gente vai classificar os escoamentos conforme a variação das suas grandezas em relação aos eixos coordenados. O escoamento unidimensional é aquele em que as grandezas que caracterizam o escoamento, por exemplo, velocidade, pressão, massa específica, variam com apenas uma coordenada espacial além do tempo. No geral, essa direção vai coincidir com a direção do escoamento. A variação das grandezas ao longo da direção transversal ao escoamento pode ser considerada desprezível no escoamento unidimensional. Esse é o caso da maioria dos escoamentos que acontecem nos condutos fechados. Um escoamento bidimensional é aquele para o qual as grandezas físicas que o caracterizam variam ao longo de duas direções do espaço, ou seja, variam ao longo do plano x, o, y. Vamos considerar de novo o escoamento ao longo de uma tubulação. Então, eu tenho um escoamento acontecendo aqui. Vamos pensar, por exemplo, na velocidade desse escoamento. Aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x. A velocidade, a gente sabe que ela varia ao longo do eixo y, né? De acordo com um perfil mais ou menos assim. Vai ser parabólico porque eu estou com o conduto fechado. Então, essa velocidade ela vai variar dessa forma aqui. E também ela pode variar conforme a posição. Eu posso ir aumentando a velocidade, eventualmente, se eu tiver um difusor, por exemplo, eu vou diminuindo essa velocidade, né? Então, ela varia com a posição x e varia com a posição y. Esse daqui pode ser um caso de escoamento bidimensional, quando eu considerar que a variação acontece tanto para x quanto para y, tá? Admite-se que todas as partículas escoam em planos paralelos, seguindo trajetórias idênticas, em cada um desses planos, podendo ser desprezada a variação das grandezas que interferem no escoamento ao longo da direção normal a esse plano. Então, XY, esse eixo coordenado aqui, ele vai formar um ângulo aqui dentro, um plano aqui dentro. Né? Então, é como se tivesse uma folha de papel e eu estivesse desenhando nessa folha de papel aqui. Né? As grandezas variando. Ao longo aqui, ó, se eu pensar aqui no eixo Z, essa folha, ela se repete,
tá? Então, as grandezas, elas não variam ao longo aqui da outra direção, que é normal ao plano XY. Isso para o escoamento bidimensional. Para o escoamento tridimensional é aquele em que as grandezas variam conforme as 3 direções do espaço, que é o caso mais geral do escoamento de fluido. Nesse caso, a gente vai ter equações mais complexas que requerem um maior esforço para serem resolvidas. O escoamento forçado, que é o objeto de estudo de hidráulica 1, ocorre sob a ação de uma pressão diferente da pressão atmosférica. A principal força que vai governar o escoamento é decorrente da pressão que desenvolve ali dentro. É o caso da maioria dos escoamentos que ocorrem no domínio da engenharia. É o principal assunto da hidráulica dos condutos forçados, que será visto aqui. Já o escoamento livre ocorre de forma que haja sempre uma superfície aberta à pressão atmosférica. Nesse caso, a principal força motriz do escoamento é a força gravitacional. Esse assunto vai ser visto em detalhes em hidráulica 2. O escoamento laminar é um escoamento em que as partículas se movimentam em trajetórias bem definidas, constituindo lâminas que são bem individualizadas no meio, aproximadamente paralelas. Nesse caso, há predominância da ação das forças devido à viscosidade do fluido. É o caso típico dos escoamentos de fluido viscosos em baixas velocidades. Nas tubulações ou nos canais, esse tipo de escoamento ocorre com pouca frequência. Já o escoamento turbulento é aquele escoamento em que as partículas se movimentam em trajetórias irregulares, aleatórias e de difícil caracterização. Predominam, nesse caso, as forças de inércia em detrimento das forças viscosas, as perturbações não são amortizadas e tendem a se propagar no interior do fluido. É o caso dos escoamentos de fluidos mais comuns que ocorrem a velocidades mais elevadas. A turbulência que vai aparecer provoca maiores tensões cisalhantes, causando ainda maiores perdas de energia que no caso do escoamento laminar. Numa tentativa de definir os limites até onde os escoamentos são laminares e até quando, a partir de quando os escoamentos se tornam turbulentos, Reynolds realizou uma série de experimentos que se tornaram clássicos. Ele criou um escoamento e uma tubulação de vidro transparente, partindo de um reservatório que possuía nível constante para que o escoamento pudesse ser visualizado. No interior do escoamento, Reynolds injetava um filete de corante com a mesma velocidade do escoamento para ver como esse filete de corante iria se movimentar ao longo ali daquele tubo. Então, aí está o experimento de Reynolds. Ele tinha um reservatório mantido a nível constante e aí a gente tinha nesse reservatório uma tubulação, que aí Reynolds controla a vazão aqui a partir do registro. E aí Reynolds insere aqui o corante, e aí abre o registro, vai abrindo o registro aos poucos. Então, à medida que ele começa a abrir o registro e a velocidade aqui é relativamente baixa, ele observa que o padrão caracterizava ali um regime laminar, O corante ele não se misturava com o fluido, permanecendo na forma de um filete mesmo, mantido ali no centro do tubo. Como não havia mistura, o escoamento ele aparenta ocorrer, como se lâminas de fluido deslizassem umas sobre as outras. Então, daí está caracterizado o escoamento laminar. E aí, Reynolds foi lá e anotou os valores de velocidade, de diâmetro do tubo, a viscosidade do fluido, tudo isso ele pegou para esse escoamento. Aí foi lá e abriu mais um pouquinho. À medida que ele abriu, ele foi percebendo que o filete apresentava ali uma mistura com o fluido que estava escoando na tubulação. Ele parava de ser tão retilíneo, conforme ele havia visto no laminar, e sofria algumas ondulações, Esse regime de transição, ele percebeu que ocorria ali para uma pequena gama de velocidades,
né, entre o regime laminar e a forma mais caótica, que era o regime turbulento. Então, isso foi considerado um estágio intermediário entre o laminar e o turbulento. E aí ele começa a abrir mais ainda o registro e a velocidade aumenta, de forma que o filete de corante agora ele já tinha uma dispersão, né, uma dissipação aqui ao longo do fluido. Então, ele percebeu que existiam movimentos aleatórios do fluido e do filete, né, que se misturaram de forma desordenada e misturou ali as camadas de fluido, elas já não estavam se movimentando conforme lâminas, né? Então, a partir daí, ele anotou os valores e pôde definir um número que indicava aí a passagem que esse número vai servir de referência para escoamento laminar, vai ser até o número de Reynolds igual a 2.000. Entre 2.000 e 4.000, o escoamento é classificado como escoamento de transição. Número de Reynolds maior do que 4.000, classificaria ali o escoamento como escoamento turbulento. O número de Reynolds, então, foi definido como sendo a massa específica vezes a velocidade do fluido vezes o diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade dinâmica. Ou então, pela definição, né, de viscosidade cinemática, o número de Reynolds seria velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Aqui a gente observa o experimento de Reynolds sendo feito, né? Então, vou repetir aqui. O filete bem retilíneo, aí começa a aumentar, verifica algumas ondulações e logo em seguida já se percebe um movimento aleatório do filete e começa a haver a mistura entre o filete de corante e o próprio fluido. Agora vamos ver o conceito de vazão. É necessário quantificar os escoamentos em termos de quantidades transportadas, medidas em volume, em massa ou em peso, para que nós possamos aplicar as equações que levam em conta essas quantidades. Então, nós vamos estabelecer os conceitos de vazão, vazão em massa, vazão em volume e conceito de velocidade média. Então, a vazão em volume é o volume de líquido que atravessa uma determinada seção normal ao escoamento na unidade de tempo. Então, a gente pode definir vazão como sendo volume dividido por ΔT, também denominada descarga ou débito. Nos escoamentos não permanentes, a vazão varia com o tempo. Assim, o ΔT influencia no valor calculado da vazão. Então, a vazão é, num dado instante, o limite da relação entre o volume que atravessa uma determinada seção normal ao escoamento e o tempo, quando esse tempo tende para zero. Então, na prática, é possível adotar intervalos de tempo muito pequenos para se determinar a vazão em um determinado instante. Então, no limite, a gente tem que a vazão é um limite quando o intervalo de tempo analisado tende para zero, do volume que passa uma determinada seção transversal ao longo do tempo, né? Então, é da própria definição de derivada, é a derivada do volume no tempo. Se a vazão é constante, então vazão é igual a volume no tempo. A gente pode tomar como sendo essa relação. A vazão também pode ser calculada em uma área muito pequena, denominada área elementar, né? E representada aqui por dA. Certo? Então, a gente vai chamar essa pequena área aqui de dA, certo? Nesse caso, nós vamos ter um elemento de vazão dQ, que vai ser dado por dvol vezes dt, essa vazão atravessando aqui a área dA. Todas as partículas que se encontram sobre dA num dado instante vão se deslocar de um comprimento infinitesimal ds, formando um prisma de fluido de base dA, e a altura ds. Então, nós vamos pensar que essa área dA, ela se desloca de um comprimento aqui ds. Então, o volume que essa área se deslocou, o volume de fluido que eu tenho entre esses dois elementos de área vai ser o dvol, que é a própria área, vezes o ds. Concordam comigo?
Portanto, o infinitesimal da vazão vai ser dA vezes ds dividido por ΔT, né? ds dt é o valor da velocidade tangencial à linha de corrente que passa pelo centro de gravidade de dA, de forma que a velocidade é igual a ds dt, variação da posição ao longo do tempo, dado a velocidade na direção tangencial ao escoamento, então essa componente aqui da velocidade, né? A vazão total em uma área finita A, então, pode ser calculada pela integração do dq, né? Então, integrando aqui, vazão é igual a integral na área A da velocidade V tangencial a essa área. Pode ser que essa velocidade ela não seja perpendicular à área, certo? Então, a gente pode ter um vetor velocidade que não seja exatamente perpendicular à área considerada. Nesse caso, é necessário ampliar o conceito de vazão para considerá-lo. Então, a gente vai definir um vetor área de forma que esse vetor tenha um módulo igual ao valor da área. Então, o módulo vai ser a área dessa circunferência aqui adotada. E a direção é perpendicular a essa área e voltado para fora. Esse daqui vai ser o nosso vetor dA. Esse vetor, ele faz um ângulo θ com o vetor velocidade. Nesse caso, a vazão vai ser definida como produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor área. Então, dq é igual a v, em termos de vetor, dA. O produto escalar vai ser vdA cosseno de θ, né? Onde v é o módulo do vetor velocidade, dA é o módulo do vetor área e θ é o menor ângulo entre as direções dos dois vetores que a gente está se referindo aqui. A componente da velocidade na direção tangente é denominada velocidade tangencial e pode ser escrita como sendo a velocidade vezes o cosseno de θ. Então, a vazão elementar vai ser calculada como sendo a velocidade tangencial vezes dA. Para o caso de uma área finita, colocando tudo isso que nós vimos, a vazão vai ser integral da velocidade vezes cosseno de θ vezes dA. A vazão em volume tem unidade de metro cúbico por segundo no sistema internacional ou unidade de comprimento ao cubo dividido por dimensão de tempo, né? Dimensão de comprimento cúbico dividido por dimensão de tempo. Bom, a vazão em massa é a massa de fluido que atravessa uma dada seção transversal ou escoamento na unidade de tempo. Então, vazão em massa é a taxa da massa que atravessa a seção transversal. É o limite, quando o ΔT tende a zero, da massa sobre o ΔT. Então, da própria definição de derivada, vazão em massa é a derivada da massa no tempo. Mas a massa é igual a massa específica vezes o volume. Portanto, dm é igual a ρ vezes dvol. Então, dessa definição, a gente tem que é ρ vezes a vazão em volume. A vazão em volume nós já vimos que é V, velocidade, vezes a área, né? Então, a gente tem essa expressão para vazão em massa. Para uma área A finita, basta somar as infinitas parcelas de ρ vezes V vezes área na forma da integral, né? Então, basta integrar ao longo da área ρ vezes V vezes dA. Lembrando de fazer o produto escalar da velocidade pela área. Então, de considerar o quanto que essa velocidade ela está aqui, né? Inclinada em relação ao vetor área. A unidade de vazão em massa tem dimensão de massa por dimensão de segundo. No sistema internacional, nós temos a unidade de quilograma por segundo. Já a vazão em peso é um tipo de vazão, uma grandeza pouco utilizada nos escoamentos com líquidos, mas a sua definição é o peso de fluido que atravessa uma dada seção normal ao escoamento na unidade de tempo. Então, da própria definição, peso dividido por ΔT. No caso da grandeza variar com o tempo, nós vamos tomar como sendo o limite, quando ΔT tende a zero, do peso em intervalo de tempo.
que é então a integral de ρg vezes v vezes dA. Já agora o conceito de velocidade média. Em muitos escoamentos que ocorrem na prática, é usual falar-se em uma velocidade que representa aquele escoamento. E a gente vai chamar essa velocidade de velocidade média. Frequentemente, os escoamentos têm suas equações expressas em termos da sua velocidade média, que é a relação entre a vazão e a área da seção transversal ao escoamento onde ela ocorre. Então, velocidade média é vazão dividido por área, certo? Vazão é integral da velocidade na área, certo? Então, velocidade média vai ficar 1 sobre a área integral da velocidade vezes dA, que é igual a vazão sobre a área. No caso geral, quando o vetor velocidade do escoamento não for perpendicular à área, a velocidade média deve ser calculada considerando o produto escalar entre estes dois vetores. Bom, pessoal, é isso. Caso tenham alguma dúvida, é só me procurar. Muito obrigada e até a próxima aula.